Gênesis 15 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, não é? Um dos mais maravilhosos também. Ele descreve o Evangelho e uma série de eventos com Abraão, que a história de todos nós faz parte do que Deus fez aqui com Abraão. Nós podemos de novo ler Gênesis 15 e imaginar o que está acontecendo ali, maravilhados com o ensino, com a doutrina e com como Deus está mostrando isso a Abraão. Eu amo muito esse capítulo, já preguei sobre ele algumas vezes. Hoje eu quero olhar só um verso, que é o primeiro verso do capítulo 15 de Gênesis, em que Deus diz assim: eu sou tua grande recompensa. Só isso, não é? Eu sou tua grande recompensa. Foi isso que Abraão ouviu. Tiago 2,23 Deus chama Abraão de amigo. E a Bíblia diz em Gênesis 17:22 que Deus falou intimamente, de maneira familiar, com Abraão, e ele foi levado, eu diria, ao conselho privado de Deus, diante da face de Deus, como está em Gênesis 18:17. E no texto, não é? A Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a ele em uma visão. A palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. E qual foi a palavra que veio a Abraão, o pai da fé, não é? Através dessa visão? Foi essa. Deus disse: eu sou o teu escudo e eu sou a tua grande recompensa. Palavras acima de que um ser humano poderia explicar completamente. E eu acho que se nós chamássemos um anjo ou um querubim, um serafim, para explicar completamente isso, eles também falhariam. Então, no hebraico eu sou tua recompensa superabundante e muitíssimo superior. Você vê que na nossa língua se perde um pouco, né? Eu sou a tua recompensa superabundante e muitíssimo superior. No texto há um clímax, né, aqui, em que parece que as águas que fluem do santuário sobem cada vez mais alto, né, como na visão de Ezequiel. Eu sou o teu galardão, seria uma boa versão. Eu sou o teu grande galardão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Você vê que vai se ampliando a ideia, e é uma ideia tão estupenda, né? Nós podemos dividir em 4 partes. A primeira é que nada além de Deus pode ser a recompensa dos santos. A segunda é como Deus é a nossa recompensa. Em terceiro lugar, como Deus vem para ser a nossa recompensa. Em quarto lugar, em que consiste a suprema grandeza dessa recompensa? Não sei se dá para falar sobre essas 4 coisas, não é? Mas a primeira é essa: nada além de Deus pode ser a nossa recompensa. Este é um grande teste, uma grande maravilha, e tudo junto. Nada na terra pode ser sua recompensa. O brilho do mundo, ele deslumbra os homens, mas eles são, certa vez eu vi alguém dizendo, de séculos atrás, né? O mundo são como as maçãs de Gomorra, não é? Ela não tem um deleite verdadeiro, mas ela ilude. Está com uma maçã de Branca de Neve, não é? Então o mundo, ele é um vazio, mas é um vazio dourado para olhos naturais. O mundo, ele é feito de uma forma que é oposta à dos nossos corações, novos corações, os corações que Deus nos deu, e não há nenhum encaixe. E mesmo no homem natural não há um encaixe entre as duas coisas. Seria como tentar colocar um círculo no triângulo, não é? Enfim, o mundo é suficiente para te ocupar, mas não é suficiente para te satisfazer. Esse é o problema. Ele é suficiente para nos ocupar, fazer nosso dia ser cheio, inventar cada vez mais coisas, cada vez mais entretenimento, trabalho, aspirações para sermos alguém, nos sentirmos melhor, termos uma identidade. O mundo, ele é suficiente para isso, para ocupar você, mas ele não é suficiente para te preencher. Então ele causa algo estranho. Quanto mais você se ocupa, menos
você sente que está sendo preenchido. Isso aumenta o quê? Aumenta o medo, a depressão, a ideia da morte assusta cada vez mais, porque ele te ocupa, mas você vai descobrindo cada vez mais que não está cheio, não está satisfeito, e isso desencadeia todo um desespero na alma. O que mais eu posso ter? E o mundo continua preenchendo as pessoas, ocupando as pessoas, melhor dizendo, mas nunca preenchendo elas. Então em Jó 20, 22 diz assim: na plenitude da sua suficiência ou da sua abundância, o homem ainda estará em apuros. Ou em outra versão, sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Não é um versículo enigmático, não é? Jó 20, 22, parece um enigma da suficiência insuficiente. Ele está dizendo, quando ele estiver abastado e cheio de riquezas, ele vai estar angustiado. Ou seja, aquela suficiência enorme em riquezas, em honra, vai aumentar a angústia. O significado é que quando o homem desfruta da maior parte da criação, mesmo abundantemente, ele ainda está angustiado, ele ainda está aflito. Quando o rei Salomão colocou todas as criaturas, acho que ninguém como Salomão pôde colocar no copo, na taça, todas as coisas da maneira que ele colocou. Tudo que você acha grande, prazeroso, para o paladar, para o ouvido, para a audição, para o ego humano, enfim. Quando o rei Salomão colocou todas as criaturas, tudo que Deus criou no cálice, poucas pessoas podem fazer isso na história, né? Mas ele podia. E Jesus disse que nem Salomão se vestiu. Jesus foi falar sobre alguém que se vestiu com pompa, com riqueza, com honra. Ele mesmo colocou Salomão. Mas nem Salomão, quando colocou todas essas coisas criadas, né, no cálice e bebeu, não é, do seu espírito, ele descobriu que aquilo tudo era espuma. Ninguém pôde ir mais longe, mas ninguém, como diz o livro de Jó, na sua abastança eles estarão angustiados. E a resposta de Salomão a beber desse cálice com tudo que podia, todos os prazeres destilados, a resposta dele foi sem sentido, sem sentido, sem sentido. Tudo é sem sentido. Eclesiastes 1:2. Então Deus nunca pretendeu que você tirasse tua felicidade dessa terra amaldiçoada. Deus nunca pretendeu que essa terra, debaixo da sua maldição, fosse a tua alegria, fosse o teu conforto, fosse a tua paz. Nem essa terra, quando não era amaldiçoada, Deus se propôs que ela fosse a paz de Adão, a alegria de Adão, o gozo de Adão e o descanso de Adão. Agora imagina, quando nós estamos pior do que isso, no mundo amaldiçoado, quanto mais você cava tentando achar um tesouro de satisfação, um tesouro de paz, um tesouro de descanso, um tesouro de identidade, um tesouro de autoestima nesse mundo, mais você fica como Jó diz, quanto mais eles conseguem, mais eles ficam angustiados, porque Deus nunca pretendeu que você desenterrasse nessa terra amaldiçoada a felicidade, ou a felicidade na terra que ele amaldiçoou. O próprio céu não é a recompensa do santo. Ou seja, se tudo que nós recebêssemos fosse o céu, nós ainda estaríamos vazios. O céu. É por isso que Asaf diz no Salmo 73, 25: quem tenho no céu senão a ti? O que importa no céu? O que é grande no céu senão a ti? Asaf está dizendo, tire tu do céu, e o céu então vai ser, com todas as suas coisas, eu vou ter que, depois de beber durante muito tempo disso, eu vou ter que dizer como Salomão, sem sentido e sem sentido. Mesmo o céu não tem nenhum sentido, é vazio sem ti. O que tenho eu no céu além de ti? Então existe céu de infinita beleza, céu de anjos, de querubins, de serafins, criaturas viventes, arcanjos, sim, mas embora sejam para o conforto dos santos, embora os santos vão ter comunhão com esses seres, e comunhão com todos aqueles redimidos,
essas coisas não são a recompensa dos santos. Não são a nossa herança. A comunhão com os serafins é excelente. Seres que nunca pecaram, seres que nunca desonraram a Deus. Já pensou nisso? Nem por um pensamento, nem por um instante. Durante toda a sua longa existência, eles nunca pecaram. Eles sempre desfrutaram da santidade de Deus. Ter comunhão com os serafins e com os querubins e com as criaturas viventes será maravilhoso. Mas não pode ser a recompensa dos santos. Isso é incrível nesse versículo 1 de Gênesis. Mais do que as estrelas, por mais que brilhem, não transformam a noite em dia. E por mais que o céu seja cheio de estrelas brilhantes, querubins, serafins, belezas estonteantes, seriam estrelas na noite. A gente ia continuar na escuridão. A gente ia continuar no escuro. Como é na terra, que Deus nunca propôs que você desenterrasse felicidade dessa terra amaldiçoada, o céu também seria uma escuridão sem Deus. Em segundo lugar, como Deus é a recompensa do seu povo? De que maneira? Eu serei a sua grande recompensa. Ao conceder a eles algumas coisas, a grande bênção da aliança é essa: eu serei o teu Deus. O Senhor disse a Abraão que reis deveriam sair dos seus lombos. Abraão, muitos reis vão sair dos seus lombos, e ele daria a terra de Canaã para os seus descendentes. Gênesis 17:6. Mas tudo isso não é a sua bênção, não é a sua bem-aventurança. O que compunha a porção era: eu serei o seu Deus, versículo 8. Eu serei sua grande recompensa, versículo 1. Deus não apenas verá que os santos serão recompensados. Deus não promete simplesmente: eu vou dar a vocês uma grande herança. Ele diz: eu serei a tua recompensa. Eu serei a tua herança. Um rei, ele pode recompensar seus súditos, queridos, com gratificação, né? O rei pode dar o quê? Tesouro, pode dar poder, enfim, o rei pode dar muitas coisas aos seus súditos, mas ele se dá à sua rainha. Ele dá ele mesmo. O rei se dá à sua rainha. Aos súditos ele pode dar coisas, posições, mas só a sua rainha ele se dá a si mesmo. E Deus disse a todo homem que verdadeiramente em Cristo, como fez a Arão, ele disse: eu sou a sua parte e a sua herança. Você não vai receber herança como os outros, porque eu sou sua parte e a sua herança. Números 18, 20. E como o rei de Israel disse a Ben-Hadad, não é, pela situação que ele estava, ele disse: sou seu e tudo o que eu tenho. 1 Reis 20, verso 4. É isso que Deus está dizendo: eu mesmo sou a tua recompensa. Abraão enviou filhos. Abraão teve concubinas, né, além de Agar. E ele enviou aos filhos das concubinas presentes, a Bíblia diz, em Gênesis 25, 5 e 6. Mas ele estabeleceu sua herança em Isaque. Não é? E Deus envia aos ímpios riquezas e honra. Deus hoje fez o sol nascer sobre os ímpios. Deus dá, às vezes, posições elevadas, posição de poder, mas ao seu povo ele dá a si mesmo. Isso é incrível, não é? O mundo tem apenas os dons de Deus. Pense quantos dons de Deus o mundo tem: genialidade musical, genialidade artística, genialidade criativa. Ele dá o quê? Ele dá vida, respiração, e o mundo todo se move nele. Deus dá tantas coisas aos ímpios, não é? Mas eles só recebem isso de Deus, dons. O Filho de Deus recebe o doador. Eu serei a tua grande recompensa. Não vou te dar coisas que sem mim são sem sentido. E o que mais pode ser dito, queridos? Não é? Há um personagem meio estranho lá em Juízes, que tem um momento que ele diz: o que tenho mais? Juízes 18, 24. Eu penso em Deus dizendo isso para nós, não é? O que mais Deus tem para dar a nós?
do que Ele mesmo. O que Ele poderia dar de maior, de mais maravilhoso, mais grandioso? Ao nos dar a si mesmo, Deus nos deu tudo. Como eu disse, Gênesis 15 é incrível, mas esse primeiro verso está além de toda a nossa compreensão. Como eu disse, nem anjos, nem querubins poderiam falar dele com fazendo jus ao que ele é. O que existe maior do que a divindade? Deus não é apenas galardoador dos santos, Deus é a sua recompensa. Em Jó 22:25 diz: o Todo-Poderoso será o seu tesouro, o Todo-Poderoso será o seu ouro, em algumas versões. A soma de tudo é isto: a porção dos santos é Deus. Eu serei sua grande recompensa. No Salmo 16:5 diz: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Quem está falando isso é o rei. Ele está dizendo: a porção do meu cálice não é a coroa, não é o trono, não é o palácio. A porção do meu cálice é o Senhor. Isso gera uma pergunta: mas como Deus se dá ao seu povo se ele em essência é incomunicável? Não é? É verdade que os santos não podem participar da própria essência de Deus. As riquezas da divindade são grandes demais para serem recebidas em sua essência por nós. Ele é o Deus infinito, mas os santos terão tudo em Deus, o que pode ser para o conforto e desfrute máximo que uma criatura pode experimentar. Eles vão participar tanto da semelhança de Deus, não é? Dos seus atributos comunicáveis, seu amor, a irradiância de sua glória, e como está em 1 João 3:2, João 17:26, então Deus surpreende, enchendo os vasos de misericórdia, de um tesouro inestimável. Em terceiro lugar, então, como Deus pode ser a recompensa do seu povo? Por meio de Cristo. Seu sangue, sendo o sangue de Deus, mereceu uma gloriosa herança. O sangue de Cristo merecia uma herança que fosse tão grande quanto Ele. Embora a nossa relação com tudo que Deus seja por graça, essa recompensa é uma doação, ainda assim ela é uma compra. Porque quando você fala em recompensa para quem identificar, alguém procurado, recompensa para quem achou, você vê, alguma coisa tem que ser feita para receber uma recompensa proporcional. Então como é que Deus vai ser minha recompensa? O que eu teria que fazer? Eu não posso receber Deus como uma recompensa. Então como Ele pode ser minha recompensa? Por causa do sangue de Cristo. Que recompensa o sangue de Cristo merecia? O universo? Tudo que Deus criou? Merecia mais. Merecia infinitamente mais. E o que é infinitamente mais do que tudo criado, a não ser o próprio Deus? Então, é assim que Ele nos compra, e nós recebemos Deus como recompensa. Efésios 1:14. Então, quão precioso Cristo deve ser para nós todo o tempo, como você deve realmente encher a sua mente de tudo que Ele é, puro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, e como isso expulsa todas as coisas realmente. Se Ele não tivesse morrido, nós nunca teríamos Deus como recompensa. Essa grande recompensa nunca chegaria às nossas mãos. Nós não podemos acrescentar ou não fizemos nada para receber esse grandiosíssimo galardão, como Deus chama. Em quarto lugar, em que consiste essa suprema grandeza da recompensa? Então, Deus é a nossa recompensa. Eu serei a tua recompensa. Eu serei o teu grandiosíssimo galardão. Deus, em primeiro lugar, eu diria que Ele é uma recompensa satisfatória. Gênesis 17:1 diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E a palavra Todo-Poderoso significa aquele que tem suficiência. A palavra Todo-Poderoso significa essa suficiência infinita. Deus é tudo,
E Deus todo é um oceano de bem-aventuranças. Não há nenhuma bem-aventurança que não esteja nele mesmo, em Deus. De modo que a alma, enquanto se banha nele, ela sempre vai dizer: tenho o suficiente. Por isso que Paulo, a ter o penhor disso, ele diz: eu tenho tudo o que preciso, eu tenho o suficiente. Então aqui está a plenitude, mas não há excesso. No Salmo 17,15 diz: eu ficarei satisfeito quando acordar e ver a tua semelhança. Outra versão: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Ou seja, quando eu ressuscitar, né? Salmo 17,15, quando eu acordar do sono da morte, Davi está dizendo, tendo minha alma embelezada com os raios da sua glória, eu ficarei completamente satisfeito como tu és, satisfeito em si mesmo. Eu serei satisfeito em ti. Então em Deus não há apenas suficiência, nós podemos dizer, em Deus há redundância, não apenas plenitude do vaso, mas há plenitude na fonte. Porque podia haver uma fonte tão grande que pudesse encher muito o vaso, mas ela mesma tivesse limites. Mas não há plenitude na fonte. Quando o mundo inteiro foi desfigurado, Noé ainda tinha um emblema dele, né? uma imagem dele na arca. Em Deus, nessa arca de bem-aventurança, estão todas as coisas boas, virtualmente a serem desfrutadas por toda a eternidade, em satisfação infinita. Então Jacó, tendo Deus como sua recompensa, ele disse assim em Gênesis 33:11, eu tenho o suficiente. Mas no original está dizendo, eu tenho tudo, como o Salmo 23:1 é a mesma coisa. Então Deus é todo tutano, gordura, riqueza. Ele é uma recompensa tão exuberante que Deus excede completamente a nossa fé. A nossa fé nunca chega ao que Deus realmente é, e a nossa visão no céu também não. Pensem, o coração da rainha de Sabá, ela era uma rainha, mas a Bíblia diz que o coração desmaiou dentro dela quando ela viu a glória de Salomão. Não, você vê, ela já era rainha, já tinha poder, mas quando ela viu a glória do rei Salomão, o coração dela desmaiou dentro dela. Então o que teria feito se contemplasse a recompensa surpreendente do santo, que é ver a glória de Deus? Quando os santos verem sua glória sem limites. Deus também é uma recompensa adequada. A alma, a nossa alma, o nosso homem interior, sendo espiritual, deve ter algo comparável, algo adequado para torná-la feliz, plena, descansar em plenitude e gozo eternamente. Tem que ter algo que tenha sido feito exatamente, existe exatamente como aquilo para o qual ela foi feita, e isso é Deus. A luz não é mais adequada para os olhos. Você vê que a luz é algo completamente adequado para os olhos. O que seria a luz se nós não tivéssemos olhos? Mas também o que seriam os olhos se não tivesse a luz? A luz é adequada para os olhos, mas a luz não é mais adequada para os olhos do que Deus é para a alma. Da mesma maneira que um olho nunca estaria satisfeito sem luz, é por isso que o homem na terra é deprimido, triste, com uma vida miserável, porque não há algo que corresponda à sua alma no mundo. Então, por mais incrível que seja o olho, ele precisa de algo que corresponda a ele, a luz. Mas a luz não é mais adequada para os olhos do que Deus para a nossa alma. Nem a melodia para os nossos ouvidos. O que é a melodia? O que são as belezas do som sem ouvido? Sem ouvido,
os sons mais incríveis seriam exatamente nada para nós. Mas ouvidos também num mundo sem som, ou num mundo sem melodia, seria inútil. Mas a melodia, ela é apropriada para os ouvidos, mas ela é infinitamente menos apropriada para os ouvidos do que Deus é para a alma humana. Então, Deus derrama bênçãos espirituais na alma. Em Efésios 1:3 diz: toda a sorte de bênçãos espirituais. Nossa alma foi feita para desfrutar de bênçãos espirituais muito mais do que o olho da luz, muito mais do que o ouvido dos sons, muito mais do que o nariz, o olfato dos cheiros, não é? E então ele enriquece com graça a alma e regala com seu amor e coroa a alma de glória celestial. Ele é a única coisa adequada para as nossas almas. E Deus também é uma recompensa agradável. Ele é a quintessência do prazer. Deus é todo amor. Na verdade, Deus é amor. Então, alimentar-se de pensamentos de Deus é delicioso. O Salmo 104:34 diz: minha meditação nele será doce. Quando a gente falou no início, tudo que for puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, Davi diz: minha meditação nele será doce. É delicioso para uma abelha ir de flor em flor e sugando, não é? Assim, pela meditação santa, sagrada. Sugar um pouco da doçura de Deus traz um prazer secreto que o mundo não conhece. Como uma abelha, às vezes nós estamos ali em Gálatas e Efésios e Gênesis 1, nós vamos sugando algo da doçura de Deus. E ter uma perspectiva de Deus somente pela fé é agradável, queridos. Ter uma perspectiva de Deus como nós temos agora, pelo poder do Espírito Santo, é algo tão agradável, que Pedro diz em 1 Pedro 1:8, em quem crendo, não vendo, vos alegrais com uma alegria indizível e cheia de glória. Você vê, só contemplando ele pela fé, indizível e cheia de glória, a alegria que produz. Então, como não será a visão? Se pela fé, não é tão agradável, que nos transforma a contemplação dele e nos enche de uma alegria no meio das aflições, então como não será ver a sua glória? Deus é uma recompensa tão doce, que continua sendo doce nas maiores aflições. 2 Coríntios 7:4 diz: estou extremamente alegre em todas as tribulações. Você vê, Filipe, conde de Issa, ele disse que em seu confinamento, durante muito tempo, ele teve o que ele chamou de a consolação divina dos mártires. Tu pensa, como alguém na cadeia, maltratado, esperando a morte, pode ter algum tipo de consolação? O que no mundo você acha que consolaria, encheria de paz pessoas assim? Mas o conde disse: no meu confinamento, na minha prisão, eu tenho a consolação dos mártires. Então, que recompensa deliciosa será Deus no céu, se Ele é uma recompensa tão exuberante, maior do que tudo na terra, caída. Isso pode ser melhor sentido do que expresso, queridos. Nem anjos poderiam expressar isso da maneira adequada, não é? Você pode falar muito sobre alegria indizível, mas isso pode ser melhor desfrutado do que dito. Isso é como o Jonathan Edwards disse, que você pode explicar para alguém quão doce é o mel, e essa explicação será maravilhosa. Pode até você entrar na química da composição do mel e mostrar quão doce ele é, mas ele diz que há uma outra forma de conhecer a doçura do mel, que é colocar o mel na língua. Então, essa alegria indizível deve ser descrita por nós, como Pedro está fazendo, mas ela é muito maior quando você experimenta, não é? É incrível. Então, em Mateus 25:21 é dito algo que eu acho surpreendente. Diz que aos piedosos, aos resgatados, aos regenerados em Cristo,
ele vai dizer: entre no gozo do teu Senhor. Você já pensou nesse verso? Entre na alegria do teu Senhor. Eu acho incrível alguns pequenos versos assim da Bíblia. Os santos entram na alegria de Deus. É o que o verso está dizendo. Ele não tem apenas alegria que Deus dá. Ele não diz: entre que eu vou te conceder alegria. Não, não, não. Ele está dizendo: entre na minha alegria. Entre no meu gozo. O gozo que eu sinto por toda a eternidade, entre nele. Deus também é uma recompensa transcendente. Um pintor, a história meio mitológica diz, né, indo pintar um quadro de Helena de Troia, né, tão linda Helena de Troia. O pai dela, Tíndaro, ficou complicado de Helena casar. A gente sabe que ela vai casar, vai ter a guerra de Troia por causa disso. Mas por que o pai de Helena tinha dificuldade de ela casar? Porque tantos grandes reis, guerreiros queriam casar com ela, que Tíndaro ficava com medo de dar Helena para alguém e os outros reis, príncipes, guerreiros poderosos ficassem furiosos e se levantassem contra ele. Então ficou num dilema sem fim, Tíndaro. Como é que eu posso dar Helena para alguém se tantos reis, se tantos guerreiros valentes querem a mão de Helena? Quando eu der a mão de Helena para um, os outros vão se revoltar. Isso seria um impasse sem fim, né? Não, só não foi, não é porque Ulisses, né, de Ítaca, Ulisses famoso, né, da Odisseia, ele teve uma ideia para resolver o problema para Helena poder casar. Não é? Ele diz o seguinte: todos nós, príncipes, reis, guerreiros, vamos fazer um voto, um juramento, de que o rei Tíndaro vai dar a mão de Helena, e para quem ele der a mão, todos os outros, se alguém se levantar contra o rei e contra essa pessoa que receber Helena, todos os outros vão se levantar contra ele. Foi a única maneira de Tíndaro poder dar Helena a alguém, e os outros que juraram que defenderiam o rei e o marido dela, não acontecesse nada. Nós sabemos que Paris sequestrou Helena e depois teve a guerra de Troia, mas Helena era tão linda, não é? Homero diz, tão linda, que então chamaram o melhor artista, o maior de todos os artistas, para pintar Helena, não é? E ele, depois de tentar muito, não podendo desenhar a beleza de Helena, ele fez a Helena com o rosto coberto com um véu. Era o melhor artista dizendo o seguinte: não dá, não é? Então eu vou fazer Helena com um véu no rosto. E eu acho que Deus é uma recompensa tão iminente, tão lindo, que nós não podemos apresentá-lo na sua magnificência, não é? Nós temos que colocar um véu. Temos que colocar um véu, não é? Porque não podemos descrever a beleza. Então pense quão estonteante é Deus dizer: eu serei seu grandíssimo galardão. Então Deus é uma recompensa tão eminente, que nós não podemos apresentar Ele no seu esplendor, e na nossa incapacidade de apresentar Ele em sua beleza final, como aquele artista com Helena, nós então colocamos um véu, admitimos nossa incapacidade. Não, porque a beleza é tão grande que está além das nossas capacidades. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: coloque o mundo inteiro na balança, o universo inteiro, a terra e o céu numa balança de um lado, e Deus no outro prato, e tudo que o universo será uma pena, e Deus será um Everest de ouro. Deus é muito melhor do que todas as coisas juntas. Deus é muito melhor do que quando tudo estiver restaurado e os céus manifestarem a sua glória como as águas cobrem o mar. Então, mesmo esse mundo perfeito, então Deus é infinitamente melhor que este mundo. Por isso Ele não diz que este mundo perfeito e maravilhoso vai ser o nosso grandiosíssimo galardão. Ele será o nosso grandiosíssimo galardão. Deus é muito melhor do que todas as outras coisas juntos, do que todos o céu, todos os anjos, todos os querubins, todos os serafins,
todos os eleitos. Ele é melhor que o mundo e melhor que o céu. Ele é a causa original de todas as coisas boas. Tudo que você vê no mundo que ainda tem beleza, ou toda a beleza perfeita no céu, é apenas um pálido eco da beleza de Deus. Nada é doce sem Deus. Ele perfuma e santifica nossos confortos, de tal maneira que o Éden sem Deus não é um conforto para nós. Seria sem sentido, sem sentido, sem sentido. Por isso Asaf disse: nada, o que tenho eu no céu além de ti? Ou seja, comparado a ti, o que é o céu? O que são as coisas? Não é nada, não é? Deus também é uma recompensa infinita. E sendo infinito, seguem-se duas coisas. Esta recompensa não pode vir a nós por mérito. O que você poderia fazer, mesmo se não fosse pecador, para merecer um mérito infinito? Uma coisa infinita? Uma criatura pode fazer uma coisa infinita? Podemos merecer Deus como a nossa recompensa, mesmo que não tivesse pecado? Um querubim pode merecer Deus por recompensa? Um serafim pode ter um mérito infinito para receber uma recompensa infinita? É óbvio que não. Criaturas finitas não podem merecer recompensas infinitas, mesmo que elas tenham sido perfeitas a vida toda. Toda a sua existência. Deus sendo uma recompensa infinita, não pode haver também, em segundo lugar, defeito ou escassez em Deus. Nunca diga, mesmo na porção dele que você tem na terra, que não é suficiente para alegria, paz, gozo. É uma blasfêmia. Não há falta naquilo que é infinito. É uma contradição você falar que falta algo no infinito. Algo no infinito amor, algo no infinito poder, algo na infinita paz. Alguns podem perguntar: é Deus suficiente para cada santo individual e todos os seres glorificados por toda a eternidade? A resposta é o quê? Sim. Se o Sol, que é apenas uma criação finita, espalha a sua luz no sistema solar e cada pessoa recebe todo o sol que pode, quando você está recebendo o raio do sol, outras pessoas também estão recebendo, bilhões de pessoas. Mas você não pensa: aquela pessoa está roubando meu sol. Eu teria mais sol se ele não tivesse um sol também. Não, o sol, você vê, é suficiente para todos, e todos estão recebendo a plenitude do sol. E ele é só uma parte da criação finita. Então Deus vai ser tudo o que Deus é para um eleito, como se não tivesse mais nenhum eleito. Como quando eu estou no sol, o sol é todo meu, como se não tivesse mais ninguém no sol. O fato de haver bilhões no sol não está tirando nada do sol que o meu ser pode experimentar. Então, cada cristão individual é um membro de Deus. Como toda pessoa desfruta de todo o sol para si mesmo, não é? Todo crente possui todo Deus para si mesmo. Tudo que a sua alma poderia ter de Deus. Deus não está se dividindo. Eu fiquei com uma parte. Eu fiquei com tudo que Deus é para mim. O Senhor tem terra suficiente, eu diria, metaforicamente, para dar todos os seus herdeiros. Jogue milhões de baldes no Oceano Atlântico e Pacífico e todos eles ficam cheios. Água suficiente, embora existam bilhões, trilhões de santos e anjos e criaturas viventes, há o suficiente em Deus para preenchê-los perfeitamente por toda a eternidade. Diferente do sol, que está se desgastando, Deus é uma recompensa infinita, e embora Ele esteja continuamente dando da sua plenitude, como João diz, da sua plenitude temos recebido graça sobre graça, ainda assim Deus não tem menos graça do que tinha. Nisso o sol falha completamente, né? O sol tem uma quantidade de hidrogênio e ele está gastando. Cada dia ele tem menos hidrogênio do que tinha antes. Ele pode existir por milhões, bilhões de anos, mas ele tem cada vez menos. Mas não Deus.
Sua glória transmitida não é uma glória prejudicada. Sua glória transmitida não é uma glória diminuída. Ele é uma fonte infinita de glória. Nunca ele tem menos do que tinha, apesar de nos dar da sua glória. É uma distribuição sem diminuição. Só Deus faz isso. E Deus também é uma recompensa honrosa. A honra é o ápice da ambição dos homens, pelo menos dos melhores homens, né? Aristóteles chama isso de a maior de todas as bênçãos, a honra. Infelizmente, a honra mundana é apenas uma fantasia fugaz, ainda que agradável, né? Eu diria que ela tem um enterro rápido, mas desfrutar de Deus é a honra final, não é? Que dignidade maior do que ser levado à comunhão com Deus e ouvir Deus dizer para você, como Abraão: eu serei sua grandiosíssima recompensa. Eu vou te dar o maior, o infinito, eu vou te dar a mim mesmo. E um grande herdeiro, enquanto estiver em uma terra estrangeira, ele pode ser desprezado, não é? Pode não ser honrado, mas não quando ele está em seu país. Aqui na terra, o povo de Deus são como príncipes disfarçados, não é? Como o Filho de Deus andou no mundo. Mas 1 João 3,1 diz: mas eles terão honra suficiente no céu quando forem vestidos com vestes brancas e se assentarem com Cristo em seu trono. Apocalipse 3,21. Deus é a nossa eterna recompensa. Eu não posso pensar em nada que Deus pudesse ter dito maior para nós. A mortalidade é a falha de todas as coisas terrenas, todas. Elas estão em sua fruição se gastando. Sempre que você está usando algo ou desfrutando da comunhão com alguém, aquilo está se gastando, está se desgastando e vai morrer. Não importa o que é com que você se relaciona. São como metal, não é? Que quanto mais brilha, mais perto está de derreter. E quanto mais brilhante uma coisa for para você no mundo, mais perto ela está de sumir. Mas Deus é uma recompensa eterna. Quando Ele diz: eu sou a tua recompensa, o seu grandiosíssimo galardão. A eternidade não pode ser medida em anos, queridos. Não pode ser medida em eras. Não pode ser medida com os nossos marcadores de tempo. A eternidade torna a glória de Deus infinitamente pesada. No Salmo 48,14 diz: este Deus é o nosso Deus para sempre. Amém? Se Ele fosse a minha recompensa, mas fosse como as coisas do mundo, estaria passando, estaria se desgastando, estaria se tornando menor. Ó, queridos, nós não temos motivos de vivermos uma vida exuberante diante do mundo. É possível viver uma vida surumbática, triste, deprimida no mundo. Abraão poderia viver assim, mesmo naqueles tempos terríveis, com Deus dizendo: eu serei sua grande recompensa. Sua oração e arrependimento são apenas por um tempo. Queridos, haverá um dia que eu nunca mais vou me arrepender de um pecado. Há um dia que nunca mais eu vou batalhar, mas a minha recompensa não tem fim. A minha recompensa é Deus. Enquanto Deus for Deus, Ele será a sua recompensa. Como Ele é Deus eternamente, tu serás nosso Deus para sempre, então Ele é a nossa recompensa eterna. Oséias 2,19 diz: eu desposar-te-ei comigo para sempre. Vou me casar com você para sempre. Deus se casa com o seu povo, e isso não admite divórcios. E como eu disse, um rei, ele dá muitas riquezas, coisas, poderes aos homens, mas ele se dá à sua rainha, ele dá a ele mesmo. O amor de Deus por seus eleitos é tão imutável quanto é o seu amor por Cristo. Da maneira que o Salmo 73:26 diz assim: tu és minha porção para sempre. É uma porção que não gasta. Toda porção diminui, não é? Porque é infinita. Não pode ser perdida porque é eterna. Pensem como você poderia meditar sem fim nesse primeiro verso de Gênesis 15: eu serei
Eu sou a tua grande recompensa. Lemos sobre um rio de prazeres à direita de Deus, que flui sem fim, no Salmo 36:8. Mas você pode perguntar, esse rio é incrível, mas ele seca? Ele pode secar? Não, porque ele é uma fonte sem fundo, sem fim. O Salmo 36:9 diz: contigo está a fonte da vida. Jesus diz mais, ainda mais profundo: o Pai tem a vida em si mesmo. Imagina, não é uma fonte de delícias que você pensa, em bilhões de anos ela vai secar. Você pode perguntar, mas se essa recompensa é tão grande, é infindável, ela não vai acabar nos sobrecarregando, nos esmagando? No mundo eterno, queridos, nossas faculdades serão estendidas ao máximo que uma criatura pode ter, sem nenhuma das limitações que temos hoje. E com essas faculdades estendidas ao máximo, nossa mente, nossas afeições, com todas as nossas capacidades estendidas ao máximo, e por meio do mediador Jesus Cristo, nós seremos capazes de desfrutar dessa recompensa infinita. No passado alguém disse, coloque uma placa de aço. Eu achei engraçado, né? Porque a pessoa estava falando, e numa época que é tão diferente da nossa, né? Dizendo que no passado eles colocavam uma placa de aço atrás de um copo e você vai poder ver seu rosto nele. Ou seja, uma espécie de espelho, né? Naquela época. E assim, queridos, que a natureza humana de Cristo vai ser. Nós não podemos ver a essência invisível de Deus, mas a natureza humana de Cristo, colocada como um aço apontado para o divino, a glória de Deus será desfrutada nele plenamente e perfeitamente por nós. E como não há como você olhar diretamente para o sol, não é? Através dos raios da glória infinita do Filho do Homem, nós vamos ver essa glória. E outra pergunta pode surgir: onde aparece a certeza dessa recompensa? Deus, que é a própria verdade, jurou, e ele disse: não tendo por algo maior para que jurar, ele jurou por si mesmo: abençoando te abençoarei. O juramento de Deus é colocado como penhor. Deus precisaria se tornar um demônio para isso não acontecer, porque Deus é verdade e não pode mentir. E se ele é o penhor, então não, Deus não apenas penhorou sua verdade, não é? A pérola mais rica da sua coroa, ele deu antecipação e os primeiros frutos dessa recompensa aos santos, como Paulo diz, em alegria e consolação. Ele, além de dar a sua palavra e jurar por si mesmo, ele deu a eles uma percepção da sua glória, da sua alegria, do que ele é, como Gálatas 5:22, não é? Isso foi ao próprio Deus vindo habitar em nós, na pessoa do Espírito, começou a infundir em nossa alma essas coisas. E alguém pode perguntar, mas quando abraçaremos plenamente a nossa recompensa? Jesus diz em Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo. Ou seja, o nosso galardão é: eu sou a tua recompensa. Então o sentido da razão pensam que é um longo intervalo, mas a fé nunca está ligada a intervalos, queridos. A fé nunca vê nada muito longe, né? Jesus disse que Abraão viu o meu dia e se regozijou. A fé atravessa eras, e através de um telescópio, um objeto que está em alguma distância, galáxias longe demais ficam próximas. Assim, quando a fé olha através da promessa, a recompensa sempre está perto de nós, aquece o nosso coração, molda as nossas vidas. Essa é a fé dos eleitos. Então a fé
é a substância, ela antecipa as coisas que não se veem como se fossem presentes, como Efésios 2,6 diz, ou como a Bíblia diz que ele andou como que vendo o invisível, Moisés, Abraão, e Deus adia a recompensa, porque nosso trabalho não está feito. Há muito da glória que nós vamos desfrutar, que depende do que Deus está fazendo aqui. Nós, como filho de Deus, não podemos querer que o desfrute final disso seja antes do tudo estar consumado na nossa vida. Não a obra perfeita que nos salva, tudo está consumado no que Jesus falou, mas Jesus teve que esperar 33 anos para dizer tudo está consumado. Se Deus quer que Josemar viva 50, 60, 70, então tudo bem. Certamente o tempo que Jesus passou aqui faz parte da glória que o Pai preparou para ele. Numa escala infinitamente menor, todas a vida, a aflição, a fé e o deleite no mundo pecaminoso que eu tenho em Cristo faz parte do que Deus preparou para o meu desfrute eterno. Aumenta o peso de glória às nossas aflições, é o que Paulo diz. E Deus adia a recompensa para que nós possamos viver pela fé. A fé, nós, se somos arrebatados pela recompensa, que é o nosso galardão, e vivemos como se estivéssemos vendo o invisível, nós estamos desfrutando de algo muito precioso, porque nenhuma graça honra a Deus como a fé, de tal maneira que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé confia no vínculo de Deus, e a paciência espera. Então você vê, quando nós temos que viver aqui sem um desfrute final, nós estamos desfrutando de algo que agrada e honra muitíssimo a Deus. Nós vivemos por fé. Em terceiro lugar, Deus adia a nossa recompensa por um tempo para adoçá-la e torná-la mais bem-vinda para nós quando ela chegar. É óbvio que depois de Jesus passar por tudo que ele passou, e ao retornar como o cordeiro que foi morto, ele tem o nome sobre todo nome, como filho do homem. Ele está sobre todas as coisas como filho do homem. Ele já estava sobre tudo como Deus eterno, mas agora ele está de uma maneira que reflete aquilo que ele experimentou. Então, depois de nossos trabalhos, vigílias, conflitos, quão mais precioso nós veremos a recompensa. Como mais glorioso será tudo, Deus como grandiosíssimo galardão de Paulo, quando Paulo vê quão maravilhoso foi a vida que ele pôde viver por fé neste mundo que desprezava a Deus. Se ainda for perguntado quando será o tempo, nós sabemos que é breve, porque a nossa vida não é longa. E Paulo diz, é melhor estar fora do corpo e estar com o Senhor. É imediato e não demora. Então, que tipo de aplicação nós podemos fazer a essa verdade estonteante de que Deus diz: eu serei o seu galardão, eu sou a tua recompensa, eu sou a tua grande recompensa, o grandiosíssimo galardão. Em primeiro lugar, é evidente que é lícito esperar uma recompensa. Nós, infelizmente, quanto mais você se afasta do verdadeiro evangelho, mais você espera recompensas que não tem nada a ver com o evangelho, não é? Se Deus é a nossa recompensa, não é lícito esperar ansioso por ela? Se você acha que a sua recompensa é o céu, ou você acha que a sua recompensa é uma coisa que vai acontecer aqui na terra, vai consertar isso, consertar aquilo, consertar teu casamento, consertar tua carreira, então você pode você vê como recompensa coisas que não tem um apelo todo poderoso no coração. Mas se Deus é a nossa recompensa, então é lícito esperar. Qualquer outra coisa que você está ansioso para obter só se torna pecado, mas não isso. Moisés estava olhando a recompensa. A Bíblia diz em Hebreus 11, 26. E qual era a recompensa? O versículo 27 diz: ele era como se ele visse aquele que é invisível.
Você vê, Moisés estava de olho na recompensa. Mas isso não é pecaminoso, você vê, ele estava querendo a recompensa. Alguém pode dizer, mas ele só quer algo. Então, ele queria Deus, que é a sua recompensa, que é o seu grandiosíssimo galardão. E ele ficava olhando para a recompensa, como se vendo o invisível. E isso nos vivifica e nos santifica de um grau de glória para outro. E é como os antigos diziam que a vara da murta, eles gostavam de fazer cajados com vara de murta, porque eles diziam que aquela vara, ela ajudava você a descansar enquanto você se apoiava nela. E esse é um apoio invencível que nós temos no mundo. E se Deus quer que a gente fique aqui durante um tempo mostrando o quão apoio invencível, maravilhoso, conforto Ele é, então isso é bom. Em segundo lugar, se Deus é uma recompensa tão grande, então nós não vamos nos engajar ao seu serviço, não é? Foi um discurso blasfemo, o que está em Malaquias 3,14, é vão servir ao Senhor. O infinito Deus Trino, Jeová, dá uma recompensa que está muito além dos nossos pensamentos. Portanto, a recompensa que eu tenho, que é o próprio Deus, é infinitamente maior do que os meus desertos, do que as minhas aflições, do que as minhas perdas, do que qualquer coisa que aconteça no combate. Quão aptos são as pessoas, por ignorância ou erro, para julgar mal os caminhos de Deus. Eles estão sempre pensando se vai valer a pena isso ou aquilo. Eles todo mês têm que tomar decisões de novo, de novo, de novo, porque eles estão sempre reavaliando. Eles estão sempre reavaliando, vale eu ser assim, vale a obediência, vale ser obediente em todas as coisas, vale. Como isso é terrível quando nós estamos pensando no que é a recompensa. E você realmente difama o evangelho totalmente centrado em Deus antes de experimentar, porque como alguém condena o alimento antes de experimentar, ninguém que experimentasse algo de Deus pensaria duas vezes se vale a pena qualquer coisa, a nossa grandiosíssima recompensa que nós recebemos em Cristo. Então, além das gratificações que Deus dá nesta vida, provisão, proteção, paz, conforto, alegria, há uma gloriosa recompensa em breve, que é desfrutar dele plenamente, como o Salmo 19:11 diz. Então o próprio Deus é o dote dos santos, o próprio Deus é o tesouro do novo coração. Deus tem um monopólio, todas as riquezas estão nele. Imagina, você pode falar que o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, mas ele é o mais rico, mas ele não tem toda a riqueza, tem vários outros ricos, e as nações são ricas, mas não quando você fala em Deus. Deus tem o monopólio da riqueza, ele tem todas as coisas em si mesmo, todas as riquezas espirituais, todo o universo, e ninguém mais tem nada. Ele tem o monopólio, ele tem aquelas riquezas que não existem em nenhum outro lugar. Começa com as riquezas da salvação e as riquezas da sua glória. Ele é uma mina de ouro que nenhum anjo pode escavar. Paulo chama isso de as insondáveis riquezas de Cristo, em Efésios 3,18. Ele tem o monopólio, infindáveis riquezas de Cristo. Não é que tem riquezas muito nele e outros têm menos. Não há mais riqueza nenhuma. Só ele. Então, seria razoável, não seria blasfemo alguém dizer, é em vão servir a Deus? Para um cristão, todo o seu labor, todo o seu combate é algo tão rápido, mas a sua recompensa, ela não tem fim, ela é o próprio Deus. Não tem tamanho, não tem medida. Ele tem uma colheita chegando que não pode ser absorvida por ele por toda a eternidade, finalmente. E veja a tolice então detestável daqueles que respondem como Deus diz no Salmo 81:11: Israel não queria nada de mim,
não havia desejos nele por mim. Se o homem recebesse uma grande soma de dinheiro, trilhões, e ele se recusasse por qualquer coisa, porque ele quer passar um final de semana em algum lugar, porque ele quer ir no shopping, você diz, esse cara é insano, esse cara é louco. Como ele pode recusar uma herança de trilhões, porque ele quer ir no shopping ver um filme? Nós acharíamos que alguém que troque uma riqueza assim infinita por uma coisa assim totalmente tolo. Mas infelizmente, mesmo os cristãos não acham tolo quem por qualquer coisa está não capturado pela beleza da sua herança. Deus oferece uma recompensa incompreensível aos homens. E ainda assim, sem a atuação soberana do próprio Deus, eles recusam. E se você vê o tamanho da escuridão do coração do homem, o homem, por causa da sua queda, perdeu sua mente, não é? Capturada pela concupiscência. Ele não vê onde está o interesse final, deleitoso, que a sua alma anseia. Não há nada nesse mundo que você não possa escrever temporário. Nada na criação inteira, mesmo aquelas coisas que você sabe, isso vai existir para sempre, porque Deus os manterá momento a momento para sempre. Eles mesmos, em si mesmos, não têm duração. Então, nós lemos na Escritura de 2 copos, duas taças. No Salmo 16,5 diz, o Senhor é a porção do meu cálice. Agora, se você não bebe desse cálice, no Salmo 11,6 diz assim, sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, essa será a porção do seu cálice. Todos vão ter que beber do cálice. Há aqueles em que o cálice é o Senhor, Ele é a herança, Ele é a porção do meu cálice. E o outro cálice, se Deus é uma recompensa tão imensa, então veja, por que os santos não devem temer a morte? Eu certa vez escrevi uma frase, se você soubesse que vai acordar amanhã bilionário, você teria medo de ir dormir? Ou você ia dormir logo? Os homens têm medo de receber recompensas? Você já viu algum homem temeroso porque amanhã ele vai receber uma recompensa enorme? Os cristãos seriam vestidos de glória, mas detestam ser despidos para botar as suas roupas gloriosas. Eles oram, venha a nós o teu reino, mas eles ficam com medo se o reino vier para eles perfeitamente. Quando Deus está os conduzindo finalmente para o reino, eles querem sair correndo. O que nos faz desejar ficar aqui na terra, queridos? Há mais no mundo para nos desmamar do que para nos atrair. Há mais nesse mundo para nós desejarmos ir do que ficar, né? Esse mundo não é um vale de lágrimas. Tudo que você pode amar, mesmo corretamente, amar por causa do seu amor a Deus, não está morrendo. Não estamos em um deserto entre serpentes ardentes igual a Israel. Eles teriam medo de sair do deserto e desejariam ficar lá. Existe um amigo melhor a quem nós podemos recorrer do que Deus neste mundo? Existe sorriso mais doce ou abraços mais suaves do que o de Deus que a gente tem nesse mundo? Certamente aqueles que sabem que quando morrem vão finalmente desfrutar da sua recompensa, não temem a morte. E o mundo precisa ver isso em nós. Precisa ver isso em nós, se nós não vamos acreditar no que a gente diz para eles. Porque nós também não acreditaríamos em quem diz ter uma grande recompensa e age assim. É muito contraditório. As dores da morte para os crentes ainda são dores. Não negamos que são dores, mas são dores de parto.
Ninguém está desesperado por dor de parto, sente a dor. Mas Jesus diz, mas ao mesmo instante que nasce, há uma alegria infinita ali, uma alegria enorme no coração da mãe. Não é? E assim somos nós, e é assim que o mundo precisa ver, não é? Como nós nos relacionamos com essa realidade. Então, quando Deus disse, Israel não queria nada de mim, é espantoso. E é espantoso se nossos atos falarem isso, apesar da nossa boca não. Deus oferece uma recompensa incompreensível aos homens. E eles, até aqueles que dizem ser um com o crente Abraão, é assim que agem. O homem é como um imã, queridos, o homem natural. Não é? O imã é estranho, né? Ele não atrai, ele recusa o ouro, ele recusa o diamante e ele atrai o ferro enferrujado. A vida de muitas pessoas, mesmo cristãs, elas dizem que são alguma coisa, mas o que acontece é que quando você olha para elas, parece um imã. Ela rejeita o tesouro, ela rejeita o ouro, rejeita o diamante, mas qualquer ferro enferrujado, ela atrai. Há algo muito distorcido no imã que o homem é, não é? E aqui nós temos tantas aplicações, mas também há exortações para nós. Nós podemos ficar indefinidamente nas aplicações, não é? Você acredita na recompensa? Você é como é dito deles, eles fizeram isso como que vendo o invisível, sensualistas, né? Eles questionam essa recompensa porque eles não a veem. É por isso que grande parte das igrejas vão pregar sobre o que as pessoas veem. Sem uma fé verdadeira, você é guiado pelo que você vê, pelas promessas que você pode ver como o homem natural. E onde nossa fé poderia repousar? Alguém diz assim, mas a dificuldade, pastor, é porque eu não vejo essas coisas. Onde nossa fé deveria repousar? Senão no testemunho de Deus, eu serei seu galardão, eu serei sua grandíssima recompensa. Durante a história, quando não existiam imagens, e até hoje nem todo lugar é coberto assim, eles acreditavam que existiam lugares só porque quem foi lá dizia para eles. Um continente com animais incríveis, animais que nunca ninguém viu. Ninguém falava assim, não existe, porque eu nunca vi. Não, os viajantes tinham ido até a África, tinham ido até não sei aonde, e eles contavam, eles voltavam do Oriente contando histórias, e as pessoas acreditavam. Construíam navios, queriam coisas, sonhavam, eles nunca tinham visto. E muitos morreram sem nunca ver, mas eles nunca duvidaram, porque viajantes foram lá e disseram, toda a terra depende da palavra, do poder de Deus, e nossa fé vai depender de outra coisa a não ser da palavra de Deus. Tudo que existe é mantido pela palavra dele, e nossa fé quer alguma coisa a mais. Não é estranho quando alguém diz ser cristão, mas diz que a Bíblia não é suficiente para ele? A descrença dessa grande verdade é a causa do evangelho nominal espúrio dos nossos dias, que não pode impressionar um mundo humanista, porque tudo que vê na igreja é puro humanismo secular, no tratamento da sua alma, da sua vida, de tudo que enfrenta. E a imoralidade da nossa cultura, por mais galopante que ela seja, ela sempre começa com a incredulidade. Não creia que Deus é o Deus que ele diz, e você começa a fazer de criaturas e de coisas deuses para você. É a vida, não é? E se Deus é um galardão tão grande, uma herança tão grande, você não se esforçaria para conhecê-la? Se falassem que você tem uma fortuna sem fim, espalhada pelo mundo, você não ia querer conhecer? Você ia dizer, não, depois eu vejo, eu tenho muita coisa para fazer.
Meu dia é muito cheio, não tem tempo assim. Às vezes até tento assim, mas eu estou com muito sono no final do dia, e é muito corre-corre, e essa herança enorme que eu tenho para receber, então eu não tenho tempo de vela. Sou muito sem tempo para olhar essas coisas. Se Deus for a tua grande herança e tua grande recompensa, você não vai se esforçar para conhecer a tua herança, tua grande recompensa. Aquilo que Pedro diz, essa é a característica daqueles que fazem firme a sua eleição. E em outras coisas, nós adoramos uma propriedade. Essa casa é minha, essas terras são minhas, eu tenho outra casa em outro lugar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O Faraó disse a Moisés e Arão: vá e sacrifique ao teu Deus. Não foi ao meu Deus. Então, deixar uma palavra no testamento pode estragar o testamento, pelo menos para alguém, ou pode ser uma bênção para o mandamento. Tire da palavra Deus, meu Deus, e você não tem herança nenhuma. O Salmo 72 diz: Deus, o nosso próprio Deus, nos abençoará. Bênção verdadeira, que é Deus dando a si mesmo, Ele só dá a quem Ele é o seu Deus, assim, nessa aliança filial, aquele que pode pronunciar Shibolete. Essa é uma história bíblica engraçada, né? As pessoas de Efraim lutaram de Gileade, traíram, se juntaram com o lado errado da guerra, mas depois que tinham perdido, o que aconteceu? Eles eram tudo da mesma nação, né? Então eles falavam que não eram de Efraim, se esconderam, atravessaram o Rio Jordão, se esconderam. Depois eles tentavam passar, mas o pessoal de Gileade, eles disseram que eles iam matar todo mundo de Efraim. Então, quando a pessoa vinha passar, eles perguntaram: você é de Efraim? E a pessoa dizia: não, eu de Efraim jamais. E eles mandavam a pessoa falar Shibolete, porque o pessoal de Efraim tinha um sotaque diferente, sabe? Assim, como aqui no Brasil, tem cada lugar que tem um sotaque. E o pessoal de Efraim não conseguia falar Shibolete, falavam Cibolete. Não tinha esse chiado carioca, eles. A gente passaria, não é? Mas eles não tinham. Então eles falavam assim: fala aí Shibolete. Eles falavam Cibolete, mata. Mataram 42 mil pessoas. Não dava para enganar, era o teu sotaque. Os outros tinham um ouvido acostumado a ouvir a palavra falada por quem era daquele lugar. E mesmo que eles tentassem imitar, eles descobriam. Juízes 12, 5, 6. Então, como saberemos que Deus é a nossa recompensa e que nós não somos de Efraim? Nós temos que ter essa linguagem única, de corações regenerados, queridos. Ninguém no mundo sabe falar as palavras que manifestam ser ele de Gileade, né? Ou ser ele alguém que tem essa herança. Se Deus nos deu o penhor dessa recompensa, então você a tem. E o penhor da recompensa é o seu espírito. Efésios 1, 13, 14 diz: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança. E quem é a herança? Eu serei a sua herança. Quem tem essa herança então? Quem tem o Espírito Santo. Onde Deus dá seu Espírito como penhor, Ele se deu como herança. Cristo deu coisas a Judas, né? Ensinamento. Cristo deu até a bolsa de dinheiro para Judas, mas Cristo não deu o seu Espírito a Judas, e por isso então ele está perdido. Ele não tinha como falar Shibolete, ele não pertencia. Como saberemos então que temos o Espírito de Deus? Você pode perguntar. O Espírito, ele carrega influências consigo mesmo. Você não pode só dizer que tem o Espírito de Deus. Ele consagra o coração, porque é por isso que ele está em nós, tornando o santo dos santos do seu ser, o seu coração. É lá que as afeições santas estão sendo geradas. O Espírito Santo santifica a tua mente, fazendo que ela tenha pensamentos santos, que julguem as coisas, não segundo o humanismo, tu julgue todas as coisas segundo a mente de Deus.
O Espírito Santo santifica a tua vontade. Ele inclina a tua vontade fortemente para a piedade, de tal maneira que você não diz, eu não tenho como, porque eu sou só um homem. Não, não, não. Isso todo mundo já sabia. Ninguém prega para as pessoas na expectativa de que ela, como um homem natural, possa fazer nada, mas na expectativa de que ela seja habitada pelo Espírito Santo. Ele santifica a tua vontade também. Não só teu coração, não só tua mente, mas a tua vontade. Como o almíscar, né, e todas as ervas assim, aromáticas, assim o Espírito de Deus na alma perfuma com santidade, com afeições, de dentro para fora. Mas você se participa do Espírito Santo, só tem evidências certas, então se ele deixa essas impressões no coração, ele suaviza, ele purifica, ele transforma, a presença dele é toda poderosa. Ele não é como alguém insignificante, que pode estar num lugar que não causa nenhuma influência. Ele é aquele ser infinito, que ao estar num lugar, a sua influência, por maior que seja a influência do mundo, da carne, de Satanás, não é nada perto. Seria como eu numa sala com a rainha da Inglaterra e a multidão. Qual a influência? Quem influenciaria? Para onde os olhos iriam? Quem as pessoas ouviriam? Com quem elas queriam falar? Então, apesar de ter a carne, Satanás e o mundo, quando o Espírito Santo habita numa alma, ele tem uma influência, uma majestade, que mais nada tem. Ele produz em nós algo único. Hebreus, citando o Velho Testamento, diz assim, Hebreus 8, 10, porque repreendendo-os, lhes disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram na minha aliança. Eles não permaneceram. Eu, para eles, não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, a nova aliança, porei as minhas leis em sua mente e em seu coração a escrever, ou seja, vai ter apreensão intelectual, mas vai ser incêndio de afeições. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração vou escrevê-las, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Eu serei o seu Deus, eu serei o seu preciosíssimo galardão, e ele será o meu povo. Por essa recompensa, nós temos um título, não é, dela. Se Deus é a nossa recompensa, então ele nos deu mão para segurar a recompensa. Deus não nos daria algo, Deus não nos daria música sem nos dar ouvido, não nos daria olhos sem nos dar luz, sem nos dar olhos, não nos daria comida sem nos dar boca. Deus não faz isso. Deus não nos dá um novo coração para então negar a esse novo coração. Não, alguma coisa. Não é? Ele nos deu mão para segurar a recompensa, que é, por exemplo, o dom da fé. Ainda que nossas mãos não sejam tão fortes como a de Sansão, ainda assim todos os eleitos têm uma mão forte o suficiente, mesmo que sejam fracas em comparação às mãos de outros, suficiente para segurar a herança que ele dá. Uma fé de um eleito mais débil ainda é forte o suficiente para segurar Cristo, para desejá-lo e viver por isso. Então a natureza da fé é o consentimento unido com o compromisso, como Atos 8:37 e 16:31 diz. A fé é a mão que Deus nos dá. Eu falei com eles uma nova aliança, deles um novo coração, para agarrar a nossa herança. Ele tem que fazer isso. Outras graças nos tornam semelhantes a Cristo, mas a fé nos torna um com Ele. E essa fé é conhecida por seu poder. A fé preciosa, ela tem virtude nela, no sentido de poder. Ela vivifica,
ela é a fé dos eleitos de Deus. Ela dá valor ao que a gente faz. E tudo que a gente faz agrada a Deus por causa disso, porque Ele nos deu isso, como Romanos 16, 26 diz. Nós podemos saber que Deus é a nossa recompensa ao escolhê-lo. A verdadeira vida não é uma questão de sorte, mas de escolha. O fato de Deus nos escolher antes da fundação do mundo não quer dizer que nós não escolhemos Deus, só quer dizer que a nossa escolha é fruto da escolha dEle, que no tempo Ele deu um coração, Ele deu aptidões espirituais e nos deu o seu Espírito para desejarmos Ele no tempo, como resposta à escolha dEle na eternidade, não é? E nós pesamos as coisas na balança e após uma deliberação madura, a gente faz uma escolha. Eu terei Deus de qualquer forma. A Bíblia diz que Moisés olhou para os tesouros do Egito e disse: não é nada perto de Deus. E nós já sentamos e calculamos o custo. Nós somos pessoas que olham para todas as coisas do mundo e pensam: eu já calculei o custo. Eu não calculo todo dia quando eu acordo. O mundo não é nada diante da minha recompensa. Resolvemos, através da ajuda infinita, da capacitação da graça, a ver Cristo como um tesouro, de tal maneira que o resto é esterco. E nós, como filhos de Deus, por causa disso, por calcularmos o custo, por causa da preciosidade que enche nosso coração, nos sentimos no navio de guerra e não no navio de cruzeiro. Não estamos fazendo um cruzeiro pelas Maldivas, estamos como os navios americanos no Pacífico em 1942. Estamos num navio de guerra e não estamos temerosos por causa de quão linda é a nossa herança. E nós navegamos. Essa escolha de Deus fala que Deus é nosso. Essa valorização de Deus no coração, como isso só pode ser dado àqueles que têm Deus como herança, são uma amostra, uma autentificação, não é? E Deus é conhecido por ser nossa recompensa pelo prazer que temos nele. Se você não tem prazer em Deus, então Deus não é sua recompensa no futuro. É por isso que essa coisa de que a pessoa não tem prazer em Deus, não tem alegria em Deus, não tem paz em Deus, mas convencem ela de que ela vai ter isso na eternidade, estão mentindo para essa pessoa. Ela vai ter um futuro muito triste, porque esse futuro é mais triste do que o homem que nunca achou nada. Há pessoas que vão vir naquele dia: eu nunca te conheci. E a Bíblia diz que elas vão ficar espantadas. Outros não vão ficar porque eles pensam: eu nunca conheci ele mesmo. Mas essas pessoas foram enganadas. Deus é conhecido por ser nossa recompensa pelo prazer que nós temos nele. O Salmo 37, 4 e 8 diz: como os homens se satisfazem com suas ricas porções. Que prazer, não é? Uma noiva tem em suas joias. Nós nos deleitamos em Deus como nossa porção, queridos. Nós temos um prazer e um deleite, um regozijo em Deus como a porção. Davi diz: ele é a porção do meu cálice e a minha herança. Davi era um rei, mas você nunca vai ver Davi dizendo: minha alma tem sede da coroa. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio por um trono maior. Tu nunca vai ver Davi dizendo isso. Essas coisas nunca foram a vida de Davi. Ele era um rei. Quando ele perdeu tudo, ele pôde se ajoelhar na caverna e dizer: porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios. Ele não disse: porque o meu reino era melhor. O que adianta viver agora sem um reino? Como eu viverei sem o trono? Todos me desonraram. Você nunca vai ver Davi dizendo sobre nenhuma das coisas que acompanham a vida de um rei: como a corça anseia as águas, assim eu anseio pelo trono, pelo cetro, pelo poder, pela pompa. Você nunca vai ver Davi falando assim. Todas as vezes você vai ver ele dizendo: minha alma tem sede do Deus vivo, minha alma desfalece por Deus. Certamente Deus, quando Davi diz: ele é a herança, ele é a porção do meu cálice, verdadeiramente Deus era. É por isso que Davi diz assim: quão linda é a minha herança.
Na verdade, Ele é todo um paraíso de deleite, Deus, não é? Todas as excelências se encontram em Deus. Mesmo no paraíso não havia nada lá que não fosse um eco tênue da beleza de Deus. Sem Deus não há paraíso. O nosso prazer é genuíno na nossa herança. Isso diz que a herança é nossa. Não apenas nos deleitamos nas bênçãos de Deus, mas Deus é o nosso deleite, ou seja, Ele é a nossa herança. É uma delícia superior. Não há nada em que nós nos deleitemos como nele. Davi então tinha suas riquezas, como eu falei, coroa e tal, mas ele diz no Salmo 43:4: Deus é a minha grande glória. O trono não é minha grande glória. Minha alma, como eu disse, suspira por Deus, não pelo trono. É por isso que quando ele perdia, Davi nunca estava arrasado, porque perdia o trono. Ele não tinha perdido nada que fosse a sua vida. Seu trono não era a sua vida. Minha vida acabou, né? Perdi a coisa mais preciosa. Davi nunca perdeu a coisa preciosa dele. Ele diz: Deus é minha grande glória, mas no original diz: Ele é a nata da minha alegria. Não é maravilhoso isso? Ele é a nata, Ele é o ápice da minha alegria. Podemos nos deleitar em Deus quando outras coisas se vão, queridos. Quando qualquer coisa dessa vida se vá, nós podemos ainda nos deleitar em Deus. Nossos corações ainda têm deleite, gozo. Nada do que era essencial foi embora quando coisas que nós e pessoas que amamos se foram. É sobre isso que Abacuque estava dizendo: ainda que a colheita se perca, ainda que destruam tudo, eu vou me alegrar, eu não vou suportar, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. É isso. Quando as flores do jardim de um homem morrem, ele ainda pode se deleitar com sua propriedade, com seu dinheiro, com suas coisas. Ele não diz: acabou a vida porque as flores morreram. Assim, a flor é bonita, é ótimo, mas quando a criatura se desvanece, eu ainda posso me regozijar na pérola de grande valor. Nada a não ser Ele é a pérola de grande valor. Então, quando a criatura ou a criação se desvanece, ou quando o meu corpo, que faz parte da criação, se desvanece, Paulino, uma pessoa da história da igreja, quando lhe disseram que os godos haviam saqueado a cidade e levado tudo que era dele, era um homem poderoso, a resposta de Paulino foi: o Senhor sabe que Ele é a minha herança. Não me fizeram nem um pouco menos rico do que eu era ontem, porque as minhas riquezas não podem ser roubadas, não podem ser saqueadas. Por esse deleite em Deus, nós podemos sem dúvida saber que Ele é a nossa herança e nossa grande recompensa. O que devemos fazer para que Deus saibamos isso mais profundamente? Primeiro, vejamos nossa necessidade dele. Estamos desfeitos sem Deus. Quando pecamos, isso é a nossa morte, nossa tristeza. Quando perdemos algo da comunhão com Ele, é muito pior do que perdermos nossa saúde. Jamais levante qualquer crista, né, de orgulho e ache que você é rico, se tudo que você pensa sobre riqueza não seja só o que você desfruta em Deus. Senão, se você, como a igreja de Laodiceia, que dizia: você diz, eu sou rico, eu não tenho necessidade de nada, e Deus diz: você é pobre, miserável, nu, você não me tem. Em segundo lugar, vamos implorar a Deus para ser nossa recompensa. Era a oração de Agostinho assim: Senhor, dá-me a ti mesmo. É a sua oração. É a coisa que você mais necessita diariamente. Senhor, me dê de ti no dia de hoje. O Salmo 17,14 diz: não me despojes de misericórdias comuns, não me deis a minha parte nesta vida. E está dizendo: olha, eu preciso só de coisas comuns, mas não me dê a minha herança nesta vida, por favor. Nesta vida não há nada que possa ser a minha herança.
Então sejam fervorosos, pretendentes, e Deus nunca negará nada do que o seu coração anseia, que é o próprio Deus. A oração é a chave do céu que, girada pela mão da fé, abre o tesouro, a caixa de tesouros. E o que nós temos lá? Deus. Viva todos os dias na contemplação dessa recompensa. Esteja com sua mente, como Paulo diz, pense nas coisas que são de cima. Outro dia eu expliquei o que o texto queria dizer. Pense no que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você tem uma grande herança, você pensa nela, querido. Não me desculpe, as coisas valiosas, caras para você, não passam dias fora da tua mente. Tua vida é importante. Tudo que é importante para você vive na tua mente. O que nosso pensamento dizem? Nós pensamos, se nossos pensamentos pudessem ascender ainda mais alto para contemplarmos. Alguém já disse que quanto mais alto voa um pássaro, melhor ele pode cantar, porque está distante do mundo. Então pensemos em quão abençoados são todos aqueles que possuem essa herança eterna. Nunca olhe para um cristão verdadeiro com pena. Eles são os benditos da terra. Mesmo que ele esteja numa ilha chamada Patmos, numa prisão em Roma. Se pudéssemos olhar um pouco pelas frestas da porta do céu, queridos, e ver a beleza da bem-aventurança de todos os eleitos, redimidos e de todas as criaturas. Se Deus deixasse nós colocarmos o ouvido nas portas do céu para ouvir a música arrebatadora que eles estão cantando agora. Aqueles espíritos seráficos, hinos de louvor que eles cantam, como sua alma seria transportada. Paulo está dizendo, mantenha-se aí. Não é? Os cristãos, se você tem essa recompensa, você medita nela. Por isso que ele fala, medita nela de dia e de noite. Não está falando de meditar em um livro. Como eu já disse, nós não amamos um livro, nós amamos a mente de Deus, o Deus que é a nossa recompensa. Até que seus corações sejam profundamente afetados, não parem de meditar. Não é? E nós somos como metal, que precisa estar constantemente lá, incendiados por essas belezas. Então deixe que os seus pensamentos se concentrem na glória diariamente, pensando que existe uma recompensa tão incompreensível a ser concedida a mim, e esses meus olhos serão abençoados e pensamentos transformados. Eu quero continuamente trazer à minha mente todas as belezas da minha herança, em expectativa, não é? Permaneça nesse, eu diria, fogo de meditação, até que seu coração comece a se aquecer. Não vá ler a Bíblia como manual para consertar isso na sua vida, aquilo na tua vida, o casamento na tua vida, aquilo na sua vida, a vida profissional, aquilo, tentando encontrar uma regrinha para a vida. Vá lá olhar a sua herança, todas as outras coisas vão cair no lugar certo. Como a reflexão sobre essa imensa recompensa venceria todas as tentações, decapitaria as suas luxúrias. Muitas pessoas pensam, qual o segredo? Às vezes algumas pessoas jovens falam comigo, qual o segredo para vencer a pornografia? Não existe métodozinho, não existe. Só a contemplação maravilhosa da sua herança vão fazer essas coisas totalmente vencíveis. Sabe, isso vai decapitar as tentações, as luxúrias que eram incontroláveis. O que existe existe uma recompensa tão certa, tão doce, tão rica, tão verdadeira. É assim que nós somos santificados, e não pela lei. Você vai pensar, eu devo perder algo da comunhão com essa doce recompensa por causa desse pecado, por causa dessa pessoa, por causa dessas amizades, por causa de dessas pessoas me darem uma certa respeitabilidade.
Não há antídoto mais forte para expulsar o pecado do que sérias meditações sobre a recompensa. E ela não é o céu, ela é Deus. Foi quando Moisés ficou muito tempo fora de vista que Israel fez um bezerro de ouro. Traga isso para o nosso mundo. Se Deus ficar fora da sua vista, logo você vai fazer um bezerro de ouro. Mantenha Deus. Se Ele é a tua recompensa, Ele vai ser sua meditação diária, a sua recompensa. E isso contenta o povo de Deus. Nossa recompensa é grande, o desfrute dela agora, mas é mínimo perto do que vamos ter. E se Deus é seu, isso certamente vai embalar, fortificar e encher seu coração. Deus permite que os ímpios tenham seu pagamento de antemão. Em Lucas 6:24 há um verso triste que Abraão diz para o rico: você já recebeu sua herança. Tudo que você tinha era aquilo no mundo. Você achou que valeu a pena? Essa era a sua herança. Você já recebeu suas coisas boas. E era para o rico. Valeu a pena? Lázaro está recebendo a recompensa dele. A recompensa dele. Tua recompensa é um lixo perto da dele, não é? É um esterco. Pena que você não viu isso. Pena que não viu antes. Um homem ímpio vai escrever: recebi tudo que poderia chamar de bom no dia que morrer, e não há mais nada. Já um filho de Deus, por mais que tenha coisas nesse mundo, dirá: não recebi nada ainda da minha herança. Todas aquelas coisas boas estavam longe de ser a minha herança, minha delícia. Essa é a diferença, não é? A recompensa dos santos está num sentido reverso. O manto e o anel, como o filho pródigo recebeu, né? A gente está na frente. Isso não sintoniza o teu coração com contentamento? E se Deus lhe negar ninharias, você se importa? Não. Se é a tua herança, ele diz para você o que o pai diz para o filho: filho, tudo que eu tenho é seu. A recompensa de Deus não é suficiente. Tem um filho algum motivo para reclamar do seu pai que nega uma flor no jardim quando ele é herdeiro da propriedade inteira? É estranho, não é? Que você ache realmente que nessa vida alguma coisa essencial possa ser tirada de você, ou que essa recompensa extremamente grande, infinita, desperte em nós um espírito de atividade para Deus junto com o de meditação. Nossa cabeça deve estudar, meditar nele, mas nossos pés também devem correr por ele. Nossos corações devem bater por ele, não só a mente. Somos abundantes na obra do Senhor. Paulo diz: quanto mais cheio de Deus você é, mais abundante você é em honrá-lo, não é? E Paulo, sabendo que esplêndida recompensa estava à frente, ele trouxe toda a glória que podia para Deus. Ele diz: trabalhei muito mais abundantemente. A ideia de que quando você tem muito da graça você não faz nada é um absurdo, não é? Ele superou todos os outros. E eu fico assim, queridos, espantado. Por exemplo, Platão, Demóstenes passaram por trabalhos, estudos hercúleos, que tinham apenas a fraca luz de velas da natureza para eles enxergarem alguma coisa. E se o cristão não deve muito mais colocar então suas mentes, seu vigor, seu trabalho, quando eles têm certeza de que tem Deus como sua própria herança? Se Deus é uma recompensa tão grande, os que têm Ele são alegres. Sobre isso eu não vou falar agora, vou falar à noite. Deus ama a visão de um crente com alegria indizível, porque isso conta para todo mundo quão linda é a minha herança. Não há nada na terra que possa me dar alegria ou tirar minha alegria. Minha herança não está aqui, não pode ser tocada.
pelas vicissitudes do tempo. Deus ama um cristão assim, não é? A bondade da consciência é vista na alegria do semblante. Então, assim como um temperamento melancólico, abatido, torna a pessoa imprópria para o dever, ninguém gosta de ser tratado. Você vai num lugar, você vai comprar uma comida, se a pessoa tiver com a cara emburrada, você pensa, que chato, né? Ser atendido por alguém assim, com esse mau humor, com essa falta de... A pessoa parece estar no enterro enquanto ela está aqui me servindo um prato de comida. Imagine, se a gente acha isso, não é? Você imagine servir a Deus, não é? Então, eu vou parar porque, como eu disse, é inapropriado tentar esgotar um único verso da Bíblia que seja tão grande. Eu sou tua grande recompensa, teu grande galardão. Você nunca vai ouvir algo maior neste mundo. Se você for um crente com Abraão, isso é tudo que você precisa ouvir. Vamos ficar de pé. Come to